Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ver os Triceratops. A aula número 147, Ceratopsia pterodactylus. Não, Ceratopsias. Eu escrevi errado, falta um P aqui. E é Triceratops. Então vamos vê-los. É aquele que tem 3 chifres. E ele está... página 223. Dois. Bom dia. Bom dia até acabar o dia, pois o dia tem 24 horas. Então, bom dia para o dia todo. Depois, à meia-noite, é outro dia. Esse daqui. Olha só, ele surgiu na América do Norte, que nós encontramos alguns ossos, não que ele tenha surgido, mas foi encontrado, não ossos também, né, cristalizados, rochas e coisas assim, em formato do osso, do Triceratops. Está escrito 66 milhões de anos, na América do Norte. Vamos fazer uma coisa, um pequeno cálculo. Um pterodátilo surgiu há 145 milhões de anos, o brachiosauro há 144 milhões de anos, então isso daqui dá menos da metade. Vamos dizer, o Triceratops está junto do Tiranossauro Rex, e os dois são arqueólogos. Aí, oi, Rafael XL. Aí eles escavam as pedras e encontram cristalizados, sabe? Encontram, tem um nome para isso daí, eu esqueci. Encontram, os ossos vão catando e descobrem que existia, vamos dizer, 80 milhões de anos antes deles surgirem, esse bicho aqui. Para vocês terem ideia de como que é muito amplo os dinossauros na Terra. Muito amplo mesmo. E aí, esses bichos vão estudar esses bichos que surgiram antes deles. E é uma coisa interessante a se pensar, não é? Ó, esse aqui surgiu há 112 milhões a 97 milhões de anos. Então, é como nós. Vamos lá. Esse bicho pescoçudo surgiu há 80 milhões de anos antes desse bicho. Então, talvez ele já estivesse extinto quando esse aqui surgiu. E nós estamos vendo que esse aqui surgiu há 67 milhões de anos, ou seja, menos tempo. Obrigado, fossilizado, essa palavra. Oh, que bom, Rafael! Ótimo que chegou. Boa noite, tudo bom, Warley? Então, entendem? É tão grande esse período, mas tão grande em idade esse período, que nós mamíferos somos muito novos na Terra comparado com toda a fase da vida deles. Assim, eles viveram muito mais tempo que os mamíferos. Não estou falando nem dos seres humanos. Os seres humanos é os últimos segundos do tempo, assim, certo? É o último segundo, assim, do tempo. Bom, o Triceratops. Ele é esse daqui, ó. Esse bichinho aqui. Olha como tem várias. Olha aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu ver se consigo encaixar para vocês verem. Não, tá escuro. Um pouquinho mais para baixo. Eu não tô conseguindo. Oh, caramba. Consegui. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, esses aqui. Olha como tem cabeças diferentes. E cada uma delas tem um nome diferente. Deixa eu mudar aqui o celular para vocês verem um pouquinho melhor. Peraí. Tá desculpado, Rafael. Você sumiu mesmo. Você mandava desenho, fazia desenhos e sumiu total, assim. Vamos ver se consegue ver maior assim, ó. Mas tá tudo gravado no YouTube, tá? Você vai conseguir encontrar todas as aulas no YouTube. Você tem computador? Se não tiver, será que você não consegue um computador velho, de 2009, de 2010? Tipo, o pessoal vai jogar fora, vendo por R$300, R$400, né? Ó, esse daí. Aí você pede um monitor velho para um tio, ou compra um novão de R$5.000, você que sabe. O dinheiro é seu, você que manda. Tá, ele tem um tamanho mais ou menos de um rinoceronte ou de um elefante, certo? É isso aí. É muito parecido com o rinoceronte, porque eles são herbívoros, quadrúpedes, possuem chifre na cabeça, chifre facial, o rinoceronte tem aqui, ó, no nariz, né? Já estou com o celular novo e já consigo ver as suas normalmente. Entendi. Então, olha, vai pensando nisso, Rafael XL. Pensar em comprar um computador, nem que seja em vezes. Não sei qual que é o seu poder financeiro, né? Mas se tiver um poder financeiro pouco, assim, tipo salário mínimo, coisa tal, também é possível. Porque o computador, para nós artistas, é muito importante. Muito mesmo. Demais. Claro que talvez tenha que ter internet em casa. Daí é um pouco mais caro. Vai ter que pagar uns R$75 por mês, né? Alguma coisa assim. Mas o computador realmente... Tem no OLX, por exemplo, você compra os computadores velhos, na tua cidade alguém vai desfazer. Eu pretendo comprar um computador sim, mas no futuro. Pensa no futuro mais próximo, tá? Porque você tem que treinar as próximas aulas que virão.
aí você vai precisar deles, tá? Nas próximas aulas que virão, você vai precisar do computador. Ou empresta de alguém. Não compre notebook, estou falando computador de mesa. Notebook que vai ser caro. Por exemplo, um notebook você compra por uns 3 mil reais ou mais ou menos. Com 3 mil reais, compra um computador de gamer. Sabe? Aquele computador super genial, muito bom. Entende? É bom, né? Você pode comprar um computador novo por 900 reais. É isso aí. Não pense em notebook. Pensa em computador de mesa mesmo. Eu sei que é mais chato, não pode levar. Ó, o Nick Art tem. Você não pode levar para os lugares. O notebook é cômodo. Mas tem o problema do aquecimento, tem o problema da bateria, tem um monte de problemas e o conserto dele é muito mais caro. Então, para quem não tem condição, o computador é super viável. É muito viável mesmo. É verdade, eu comprei um por 1.100 ali. Tá aí. Tá funcionando. Eu faço meus trabalhos nele. Claro que ele não roda coisas muito pesadas, né? Por exemplo, quem é gamer, esquece. Esquece, tem que ser de 4 mil para cima, né? Ou montado. Mesmo assim é caro. Bom, gente, vamos voltar para cá? Tá. Então a aparência é a mesma, tá? Do rinoceronte. Também lembra um pouco o elefante. Olha, eles basearam o pé um pouquinho no elefante quando fizeram, mas ele é bem diferente o osso do pé do elefante. Gamer, mas é que no meu caso foi melhor. Na minha ocasião. É verdade, se puder, tem que ser um notebook gamer. Se puder, cara. Porque animação, por exemplo, tem que ser um computador bom para fazer animação. 3D tem que ser um computador bom. Até o CorelDRAW e o Adobe Photoshop às vezes precisa muito computador. Se eu tivesse espaço, eu investiria em um computador mesmo. O problema é a falta de espaço. O notebook é uma maletinha, né? Mas tem que dar um jeito, né? Quem não tem condição, trabalha com o que tem, certo? É isso aí. Faz o que pode. Bom, vamos lá. Aí a dieta são herbívoros, vegetação rasteira e o que é? Arbusto, assim como o elefante e o rinoceronte. Certo? Tá aí. Nós vamos falar de computador em breve. Aqui, ó. Quando a gente chegar nesse capítulo, a gente vai ver as vantagens, desvantagens, ok? Ó, desktop, notebook, vantagens, desvantagens. Vamos ver quais são os processadores. E vamos ver também como montar a sua mesa quando você não tem espaço. Aqui, ó, o canto assim é melhor. Aqui, essa é a mesa de canto. Eu tenho uma mesa de canto, tá aqui, ó. É minha mesa de canto. Aqui, ó, mais fácil mostrar. Licença. Aí, ó. Minha mesa de canto. Tá vendo? Mesa de canto. Aí, olha. O canto fica aqui dali, tá vendo, ó? Eu consigo colocar minha escultura, ó, meu filho ali, ó. O computador eu deixo aberto para refrigerar, tá vendo? Não tem nem placa de vídeo. Então, é uma coisa muito melhor, né? Bom, vamos lá. Colocando aqui e voltando ao estudo. Né? É bom mesmo. Esses mesinhas de canto são maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Aí vocês conseguem algum espaço, é só planejar melhor. A gente vai ver isso depois em perspectiva. Aí, tipo, desenhar um quarto, alguma coisa assim, para planejar. Eu faço isso sempre com meus alunos. Físico. Se eu vou fazer aqui também online, quando a gente fizer perspectiva com ponto de fuga visto de cima, certo? Vamos virar aqui de volta, já estão me vendo. Ótimo. Vamos ao trabalho então. Desenho, certo? E aqui está. É esse daqui. Pronto, assim. Aqui. Olha, a questão é proporção mesmo, sempre proporção. Então você vai dividir pela metade o corpo do animal até chegar ao tamanho da cabeça, entende? Assim, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu coloquei tão fraquinho aqui, mas é o seguinte. Essa distância que tá... Ó, eu fiz esse desenho já bem padronizado com as divisões para vocês verem. Tá vendo? Ó, o húmero, o fêmur... deixa eu contar. Apesar de ter húmero, fêmur e outras coisas que tem o ser humano, ele está mais voltado para lagarto do que para mamífero. Ele não é mamífero, gente. Não é. Beleza? É uma teoria, claro. Que legal, talvez futuramente uma aula de escala, planta baixa. Sim, a gente vai dar aula de escala também. Aí a gente vai ver como dividir. De forma bem correta mesmo. Gente, eu tenho que dar... eu tenho que fazer essa aula de escala separada de matemática também. Eu quero fazer um curso paralelo de matemática para vocês. Para desenho, tá? Mas só matemática. Já comecei com a tabuada, a parte mais básica. Aí a gente falou rápido de área. Depois eu tenho que fazer a aula de área e depois de escala. Olá, Ed20, mas de uma maneira bem fácil para quem diz eu não entendo nada de matemática, eu sou ruim de matemática. Então, ó, aula de matemática para quem é ruim de matemática. É isso que vamos fazer, beleza? Meu professor de física me dava uma aula de
Escala, interessante. Legal, tem que dar mesmo, ó. Aqui, esse tamanho é igual esse tamanho. Não é, vamos ver, de volta. Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. Beleza, que é igual a esse tamanho, viu? Então, se eu desenhar um quadrado, aqui está o quadrado, e eu desenhar outro quadrado, eu tenho o tamanho do meu rinoceronte. Tá aí. E olha, consegue ver o traço? Não, né? Mais ou menos consegue. Tá vendo que aqui tem um espaço? Eu posso deixar esse desenho maior. Por quê? Porque eu percebi que eu posso ocupar melhor a folha. Então, só com esse quadrado eu já sei como fazer o layout na folha. E isso é proporção. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer daqui até aqui, dividir no meio. E esta distância que tem aqui, ó, eu coloco aqui. E olha, eu não vou fazer o traço dessa vez, eu vou fazer pontinhos. E eu espero que vocês entendam que esses pontinhos, se eu ligar esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto, e o outro ponto com o outro ponto, forma um quadrado, tá? Essa que é a ideia. Não preciso fazer, eu consigo ver a linha. E esse ver a linha sem desenhar é bem legal para vocês, porque poupa traço. Se carne de lagarto é comível, então carne de dinossauro é comível. Mas me parece que existia uma atmosfera muito rica em oxigênio, né? Talvez fosse muito mais energética na época. Eu acho que era isso. Isso fez com que as plantas fossem bem maiores, os animais bem maiores. Parece que teve um período, antes dos dinossauros, que a atmosfera era diferente. A atmosfera mudou e todos os seres vivos desse período morreram. Aí, quando mudou, começaram a esses seres mais com 4 pernas e começaram a crescer e a dominar. Mas isso através de especulação científica, né, que eles fizeram, como você falou, mas é baseado em geologia, né? A geologia, nas camadas, eles veem, e as geleiras também, as geleiras que eles fazem, aquelas escavações nas geleiras, eles sabem como que era a atmosfera através de gelos antigos, bem no fundo, assim. Aí eles fazem análise atmosférica. Então são 3 fases. Eu sei disso porque eu fiz um trabalho sobre isso, de concept art, sobre aliens e seres antigos. Aí eu fiz um estudo bacana. Então, aqui tem um quadrado, aqui tem um quadrado. E olha, o meio é aqui. Essa linha é esta linha aqui, ó. Tá? Aqui está em azul bem clarinho, vocês não estão vendo. Só está vendo quem está com o livro, né? É bem aqui. Tá? Então, aqui está o quadrado. Logo, o bico está aqui, bem ali. E se eu dividir isso daqui no meio de volta, eu vou fazer um ponto no meio e um ponto no meio. Bem forte para vocês verem. Tá aí. Estão vendo os pontos? Estão, né? Não sobreviveríamos mesmo, é verdade. Com certeza. Fortes, rápidos e as frutas também, e plantas que desenvolveram depois, demoraram um pouco. A gente teria que saber. Não teria o alface, a couve, coisa tal. Ah, meu Deus. A gente não estaria preparado. É tudo um biossistema, né? O nosso corpo se adapta ao sistema, ao meio ambiente. Então, nós estamos adaptados a esse meio ambiente. Incrível também como os ossos dos dinossauros ficaram intactos até os dias de hoje. Ah, Rafael XL, não ficaram. Não ficaram. Eles cristalizaram. Algumas foram substituídas. Tipo assim, uma lava... tipo, tem arenita, tem algumas formas. A lava cobre o dinossauro, certo? Aí queima o dinossauro, mas o osso não, fica oco lá. Só que daí começa a filtrar com a chuva, onde está oco, areia. Entre a pedra lá de magma, né, que solidificou. Aí vai preenchendo de areia. Com o tempo, essa areia cristaliza. Então você tem ossos cristalizados, que é a forma como que é. Não é osso. Não é osso. N20 não são pontos de fuga. Esses aqui são divisões da reta. É aquilo que eu fazia antes, mas eu quero mudar agora o sistema. Como você não entendeu, eu quero explicar então de novo. Vera aqui, ó. Desse jeito. Eu teria que fazer assim. Um quadrado e o outro quadrado, certo? Aqui eu vou colocar a cabeça do dinossauro e aqui eu vou colocar o corpo dele. E aqui a cauda. Então o que você tem não são ossos. São cópias dos ossos. E são 100% pedra. Total. Não tem um vestígio só de osso. Não tem chance nenhuma de ser osso.
Porque são milhões e milhões de milhões de anos. São 40, são 70 milhões, são 60 milhões, são 100 milhões, são 200 milhões de anos. É muito tempo para ser osso. Olá, Luan, como é que você tá, meu amigo? Que bom que você apareceu, cara. Seja bem-vindo, Luan. Ó, aqui tá. E aqui vai ter a perna, aqui vai ter a perna. Mas em vez de fazer o quadrado, tá? Para fazer a proporção, eu fiz o seguinte. Põe um ponto aqui, 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 um ponto aqui. Aí, olha, Indy 20. Eu quero que você imagine a linha. Boa noite, como é que vai? Olá, Marcelo. A gente já viu, desculpa. Eu não lembro se a gente fez morcego, mas a gente fez alguns pássaros e a gente fez um estudo do morcego. Não lembro se a gente fez o estudo da asa, mas eu mostrei a asa e como você faz. Mas eu não desenhei. Mas está na aula de morcego, tá? A gente já viu isso daqui. Tá pra cá, beleza? Agora a gente tá nos dinossauros. Foi na aula número 140, 139, não lembro agora. Tá no papel por aí. Ah, Warley. Aí eles teriam que estar congelados totalmente na Antártida. Só que eles teriam que ter chego na Antártida. E aí eles teriam que ter sido congelados numa camada e afundado e congelado. Será que existe a possibilidade? Porque foi encontrado mamutes congelados. Mas mamutes congelados têm 100 mil anos, 200 mil anos. Não é centena de milhões. Tá? Então não vai ter o Warley. Quer dizer, talvez tenha, mas é muito pouco provável. Mas se tivesse, seria uma descoberta maravilhosa, né? Aí, ó, o Nick Art falou, na minha bio, você vai encontrar o meu canal no YouTube, tá? Você vai na minha bio aqui no Wilton Pacheco, já tem ali para clicar, daí você entra. Entendeu a ideia, Indy 20? Esses pontos, tá? Aí eu fiz esses pontos aqui, ó. Mesma distância, mesma distância. Aí você tem que imaginar uma linha do quadrado. Boa noite, Dark, tudo bem? E aqui também, não é ponto de fuga não, é ponto de referência. Eu quero que você imagine um quadrado. O que é isto? É você distanciar desses quadrados e retângulos que eu passo para vocês, para começar a entender a proporção, para agora vocês desmamarem da mamadeira, agora para parar de usar chupeta, para evoluir melhor, mais aí no desenho. Eu estou bem também, Dark. Entendeu a ideia? Wilton, o senhor tem aula de bocas de várias formas? Sim, tenho. Sim, expressões. Tá tudo gravado. Tudo gravado. E tem um monte de aulas disso, tá? Um montão. Você vai ver a aula número, sei lá, acho que é 10, 11, 12, 13, 14, 15. E depois tem a aula número 110, 111, 112. Você vai encontrar no YouTube. Tá tudo com o nome lá, tem título. É só ir vendo os números e os títulos. E assim, ó, desse jeito, tá? Desse jeito. Aqui tá escrito errado, tá? Faltou o P. Nossa, 5 minutos foram 20 comentários. Depois de dinossauros vem que bicho? Seres marinhos. E depois de seres marinhos, nós vamos ver seres fantásticos. E depois de seres fantásticos, a gente vai ver aliens. E depois de aliens, nós vamos ver perspectiva. Beleza? Aí, Dark. Tá, entendeu a história do ponto, né, Indy 20? Aí, ó, eu coloquei um ponto no meio. No meio, então é 1/4. E essa é a referência, tá? E é isso. Bem aqui, ó, nessa linha do meio, eu vou desenhar o pé, porque ele está no meio. Eu medi, está no meio. Eu medi. O outro pé é o meio do meio. Eu medi, tá certo? Eu não vou... você conversa comigo que eu faço. Eu costuro, imprimo, colo, fazemos a capa. A Valéria às vezes me ajuda. Aí eu ponho no correio e te envio. Tá bom? Aí. E esse livro tem 520 páginas, cara. É grandão. É o livro que é baseado em todas as aulas. E todas as aulas no YouTube vão ser baseadas nesse livro até o final, tá, Marcelo? Aí, não precisa do livro para acompanhar as aulas, mas se quiser acompanhar as aulas com o livro, olha só, é legal, né? Vamos lá, entendeu a ideia? Ó, aqui eu coloquei 1/4 e aqui a metade. E aqui, ó, é o início, tá? Aqui, ó, 1/4, entendeu? E aqui tá o pé. Foi para me ajudar, isto, não é? Aí no 1/4, ó, ele inclinou para cá. E eu volto para 1/4, mas olha, eu encosto nessa linha imaginária, tem uma linha imaginária. Agora nós estamos evoluindo, gente, a gente não vai fazer mais a linha completa. Vocês vão imaginar a linha. Sim, em dezembro. Eric Lima, não posso falar o preço, mas olha, se você estiver muito longe de mim, aí tem a distância
daqui de Londrina até você, o correio, tá? Mais 160 quilômetros. E distribuiu quilômetro por preço, você vai entender. É isso. Entendeu isso daqui? Agora vem para cá. O Nick Art é a lenda entre as lendas, é verdade. Você viu ele, né? Acompanhou, agora você está sabendo, né? Eu também fiquei admirado com ele. Ó, a curva é a forma. Eu vejo a forma e eu tento fazer a forma da curva, mas eu não vi a proporção. Qual é a proporção? Se eu pegar daqui até aqui, divido no meio, fica na cabeça. Se eu divido no meio é 1/4. Então, ó, aqui é o meio, a cabeça. Se eu divido daqui até o meio, vai ser o peitoral dele. Pegou a ideia? Eu peguei. E vocês? Não? Sei lá. Ó, daqui até aqui. Aqui é 1/4, que é metade. Aqui é o meio do meio. Então, no meio do meio, desculpe fazer mais rápido, mas é mais para forçar vocês. Qualquer coisa, volta a fita lá. Volta a fita, coisa dos antigos, tá? Mas volta ao play e revejam, tá bom? Olha a humildade dele. Por quê? Ah, por quê? Porque teu desenho é bom, você é treinado, cara. Aí. Pronto, tá aí. Ó, este é o húmero. Este é o rádio e a ulna. Este é o calcanhar. Este é o pé. E aqui estão os dedos. E aqui, ó, é o joelho. E aqui é a coxa. E aqui é a escápula. Viu? É verdade, porque junto é resposta, porque separado é pergunta. Então, os porquês são escritos com um chapeuzinho. É porque junto com o chapeuzinho, quando se fala como substantivado. Os porquês desse assunto é este. Bom, tá aí. Agora, a cabeça. A cabeça está um pouquinho para cada 1/4. Tá para um pouquinho para cada 1/4. Está aqui. E, deixa eu colocar para cá para vocês verem. Ó, bem pertinho. Essa cabeça, essa cabeça. Ó a forma que eu desenhei aqui. Ela faz esta forma. Ó que bonitinho. Ó que fofo. Olha. Bem fofo. Ah, tá. Eu errei. Como assim? Quem errou foi o Nick, não você, Andy 20. Ele que escreveu junto e se corrigiu. Bom, vamos lá. Agora, vocês têm uma concha. Esta é a concha. E isso daqui, a gente supõe que é para proteger o pescoço. E ela é muito legal, porque ela faz essa curva. Ela abre assim, ó. Da metade da cabeça ela nasce e ela abre como um leque, mas ela faz um escudo até o outro lado. Então, aqui vai ter, ó, metade, abre como um leque, só que faz curvo e faz isso daqui, ó. Pronto! Agora o chifre. Tem 3. Bem aqui no início tá o olho, tá? E aqui tá o nariz. A gente não sabe como é o nariz, a gente só tem esses buracos aqui, mas a gente supõe que pode ser assim, igual no Tiranossauro Rex, né? Então, o legal é essa ponta aqui, porque ela já tem ali no osso, tá vendo a ponta? A gente sabe que parece um bico, né? Então, se parece um bico, a gente vai fazer como se fosse um bico. Se quiser pôr dúvida no desenho, pode pôr dúvida no desenho, porque isso aqui é baseado no estudo sobre os ossos. E aqui, ó, eles colocaram a pele assim, ó, elipse, elipse. E o osso faz isso. E essa que é a forma. Veja só, são 8h30. 8h30, né? Viram como ele está feito? Tá aí. Bom, esse é o cotovelo, esse é o ombro. Como a gente viu antes, a gente pode esticar e colocar desse jeito. O pé. O pé dele, aqui nós estamos colocando unhas gigantes. Assim. Tá certo? Ó, como tá ali. Mas isso é cópia de rinoceronte, cópia de elefante, né? Porque a gente só tem o osso, a estrutura óssea, que é aqui, ó, que não pode chamar de osso. Olha que estranho. Olha como é diferente de elefante e rinoceronte. Pois é, quando o assunto é dinossauro, passa muito rápido, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Pé do Triceratops. Imagens.
Olha que lindinhos. Ó, aqui, ó. Eles fizeram assim. Deixa eu ver se fizeram algum outro jeito. Mas, ó, aqui tá. É diferente do elefante, percebe? A gente já fez o estudo do pé do elefante, não é? É, Nick, né? Olha só. Ele vem pra cá. Isso daqui, ó, que eles colocaram grossão, é meio imitando. Mas quando você olha isso daqui, já percebe que pode ser diferente daquilo que eles colocaram no desenho. Ó o calcanhar. Tem calcanhar igual a gente tem. Quer dizer, nem parece calcanhar, parece que tá fundido o osso. Mas a gente não sabe realmente, tá? E eu olhando de novo... Não, esse não. Esse não. Aqui. Ó, eles colocam na ponta do pé como a maioria dos bichos. Aqui eles colocam a perna, aqui o húmero, quer dizer, o braço, o húmero, que é o antebraço, sei lá qual que é o antebraço. E é isso. Bom, então nós só temos pistas de como poderia ser. E a gente faz a criação de acordo com a nossa emoção, o nosso momento. Pode fazer pintado e a mesma coisa. Olha isso daqui como eles fizeram. Como é lagarto, eles colocaram isso daqui. Mas a pata tá errada, tá? Não é comprida assim. Essa arte aqui tá errada. Deve ter sido feito por IA. A cor pode até ser verdade, mas deve ter sido IA porque fizeram pata mais longa o dedo. Nunca ficaria longo daquele jeito. Olha que lindo essa representação. Por isso, a representação do Triceratops... cadê o desenho que estava fazendo aqui? Vamos fazer a cauda agora, né? E a cauda, eu vou descer até chegar nesta linha aqui. Assim. Pronto. Agora vamos fazer uma arte nisso? Vamos. Cadê o meu pincel? Aqui eu tenho os pincéis. Tenho. Deixa eu ver. Eu tenho esse, não muito grosso. Esse é médio. Esse aqui é bacana. E esse daqui e esse daqui. Então vamos fazer uma arte com ele. Tá. Cadê minha caneta? Aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu não sei se era assim, tá? Assim. Realmente eu não sei. Mas digamos que fosse, né? Agora aqui. Eu estou preenchendo a coxa de acordo com os animais modernos. Assim. Agora aqui eu faço aquele músculo que tem na nossa coxa e da maioria dos animais. Tá aí. Agora aqui, eu coloco isso daqui assim, mas eu faço uma divisão aqui porque eu vi só 2 ossos. Ok. Aí 1, 2, 3, 4. Aí está. Agora o outro. Aqui está o joelho, calcâneos. 1, 2, 3. Não vou fazer o quarto que não aparece. Então, do calcâneos ele sobe e aqui está o joelho. Perfeito. Tá aí. Esse eu levo para cá. Aqui eu faço assim. E eu desço para cá. 1, 2. Percebe que quando a gente faz proporção, a coisa começa a facilitar a vida de vocês? Proporção é uma coisa incrível, não é? Eu imagino assim. Bom, agora o outro aqui, ó. E é a imaginação mesmo, na verdade. Os paleontólogos e coisas assim, eles tentam fazer o mais coerente possível, mas eles são artistas. Então, quem faz paleontologista precisa de artistas. Precisa de gente para trabalhar essas coisas. Aqui está o olho. Imaginou que se eles fossem cegos? Imagina só, em vez de olho, eles têm aqui uma espécie de cone que sai do olho e eles fazem missões, imitem sinal e captam em vez de olho e é radar. Tipo morcego. Imagina só. É uma imaginação, é uma criação. E olha, apesar de ser muito pouco provável, porque a gente faz por equiparação de animais grandes que existem no mundo atual, não pode ser provado que é falso. Você não tem provas que é falso isso. Porque poderia ser. Aí você volta para o passado, daí você vai ver os dinossauros pensando em Jurassic Park e ver coisas completamente diferentes. Por exemplo, a asa dele não ser essa camada aqui, mas ser feito igual de inseto. Asas gigantes de inseto feito com ossos.
ecoando, os sons. Então, isso abre margem para a imaginação de vocês. Vocês, a partir daqui, vocês estudam. Há alguns tricerátops que eles têm pontas assim. Foi descoberto algumas assim, com pontas. Então, vou fazer com pontas aqui. E aí está. Agora, faltou aqui. O biquinho, eu vou apagar. Que horas são? São 20h37, olha só. Olha, eu melhorei da gripe, eu não estou tão ruim mais. Indy 20, não vai dar tempo, você sabe, né? Só temos mais 12 minutos, então não vai dar tempo. A não ser que eu pare de pintar, né? Ou a maioria eram animais com pelos, é verdade. Eu já vi eles com pelos também. Eu já vi muitos com a ideia de pelos. Pés com pelos. E depois eu vou ver o purussauro, que eu não conheço. Achei com penas. Com penas. Nossa, olha isso aqui. O pior, que essa é aquela ideia que eu falei, muito doida. Você não pode provar que isso daqui é falso. Você só diz que é falso, mas você não pode provar. Porque as coisas podem ser muito doidas. Muito doidas mesmo. Ou os psicodélicos. Vocês podem inventar o que quiserem, cara. Não, a cabeça não, por favor. Essa cabeça de tiranossauro no Diplodocus não faz. Isso aqui é IA. IA nunca pensa. IA é chato. Esse aqui que é feito by arte de alguém. Do Zezu Shen. Eu gostei da ideia dele. Fazer em forma de penacho de Apache. Foi uma ideia legal. E é isso que eu ia fazer. Eu ia fazer aqui, mas vamos ver o Pupussauro. Vamos ver. Como que é o nome dele? Eu não conheço esse bicho. Purusaurus. Eu vou pesquisar afastado, que vai que você está tirando sarro e aparece uma coisa meio esquisita. Aí eu passo vergonha. Vamos lá. Para ver como que é um purussauro. Purosaurus brasiliensis. Olha, existe mesmo. Não estava tirando sarro de mim. Esse é o cara. Eu estaria feliz no mundo do Lorax, é bem isso. Caracas! O Purussauro é um crocodilo. Não vou fazer. Por que eu não vou fazer o Purussauro? Porque ele é muito parecido com o Ictiosauro. Não, o Espinossauro, desculpa. Esse daqui, Que o Espinossauro é muito parecido com o crocodilo. E como ele é parecido, acho que eu estaria dizendo um crocodilo, né? O Purussauro é o crocodilo. Aí ele meio foge da ideia, né? O Purussauro é de que época? E aí o tempo está passando, são 20h40. E ele é meio recente, né? De 20 a 5,3 milhões de anos. Sendo um dos maiores crocodilianos que já existiram. Interessante. O Purussauro. E aquele outro... então tá. Será que dá tempo de pintar? Acho que dá. Vamos lá. Aqui vai. Eu acho que seria uma perda de tempo fazê-lo, desculpe. Porque a gente já vai trabalhar com um bicho meio semelhante. Eu vou fazer assim. Puxar desse jeito. Pronto. E aqui, eu vou puxar aqui assim. Isto. E aqui também, com esse violeta. E as pontas também. Eu vou pôr cor em volta dessa ossatura aqui. Pronto, tá aí. Purussauro. Isso, né, Rafael XL? Foge muito, né? Aí, tá. Eu vou fazendo essas penagens. Agora aqui, eu vou fazer sim e não. Sim e não. Porque eu posso. Porque essa é uma liberdade que eu tenho. Agora, porque ninguém sabe como é. E vai que eu tô acertando. Porque deve ser um monte de gente fazendo um monte de artes e alguém está acertando. Talvez uma criança consiga ficar mais próximo da realidade do que um paleontólogo estudado, né? E marrom.
Aí teria árvores que eram meio violetas e não verdes, como a gente imagina. Porque tem árvores que o ipê roxo, por exemplo, né? Ou tem o ipê amarelo. E vai que era abundante esses ipês lá, nessa época. E aí assim eu faço, ó. Meio peludão. Até diz que as penas que existiam na época, porque alguns dinossauros não eram dinossauros, estavam falando. O pterodátilo era um pássaro, no caso, não era para o lagarto, entende? Aí é, diz que provavelmente eles tinham um pelo meio tubular, que era bem próximo à pena. Aí tá. E agora, o bico. Vou tentar tirar um pouco o final dessa tinta aqui, tá acabando. Era Van Gogh, eu tinha colocado a tinta Van Gogh aqui na ponta. Ih, já tá até poluída, né? Não tá mais pura. E eu vou fazer um vermelhinho assim, em volta, com uma mancha assim. E aí está. Esse era um Triceratops. Amanhã nós vamos fazer o pescoçudo, um Diplodocus. Tá legal? Me segue, me curta, me compartilhe e até amanhã. E desculpe não fazer o teu jacaré, teu crocodilo gigante. Argentinossauro. Aí, Nick Art. Já, né? Até amanhã. É, quando é divertido acaba rápido, né? É, pois é. Não se preocupe, eu vou fazer umas aulas chatas que vai demorar bastante. Deixa eu ver. É, talvez demore bastante, sei lá. Mas amanhã vai ser este e depois amanhã é isso daqui. E aí acaba. Então, fui. Até amanhã. Valeu, Nick. Valeu, Rafael. Valeu todos vocês. Valeu, Leia. Valeu ao XL. Valeu, Andy20. Valeu todos vocês. Todo mundo que tá aqui. Todas as 11 pessoas que estão aqui. 11? 9. Porque 2 são eu. Aí. Eu sou o Wilton 2 ali, né? E esse aqui, né? O aprendizagem. Então tá. Fui. Me segue, me curta, me compartilhe. Abraços para todos vocês.